Bem-vindo a mais um Porque Eu Creio. Porque Eu Creio é esse momento especial em que nós vamos conversando sobre as razões pelas quais a fé na Igreja Batista Missionária e a fé do pastor Clécius, tá certo? São organizadas da maneira que a gente ensina, que a gente transborda, que a gente compartilha em grupo de oração. Porque eu creio. E agora, o porquê eu creio dessa semana, o tema é um tema que muita gente gosta, muita gente corre atrás, faz pesquisa na internet, é um tema muito procurado. Também é um tema que deixa algumas pessoas, eu ia dizer assustadas, né? Mas preocupadas talvez. As pessoas, quando a gente fala desse tema, algumas falam assim, eu não quero participar dessa conversa. Para mim, qualquer assunto menos esse, pastor. Várias pessoas falam isso para mim. Porque o assunto dessa semana, do porquê eu creio porque eu creio que existem demônios, Satanás e anjos caídos. Então, mais uma vez, bem-vindo ao Porque Eu Creio. Porque eu creio que existem seres malignos. Por que eu acredito que existe uma maldade que se apresenta na forma de seres que pensam, seres que tomam decisões? Porque eu acredito nisso. Então eu quero ler vou manter a Bíblia aqui comigo, eu quero ler alguns dos textos que são os textos... são os textos principais, vamos dizer assim, são os textos principais para a gente falar sobre a existência de demônios, tá bom? Os textos principais. Então vamos lá. Primeiro está em Gênesis capítulo 3. Essa parte da história, que é a parte da queda, ela se apresenta como uma parte da história onde a figura aqui é a figura do mal. Gênesis 3, verso 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahweh, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. Mas aí não fala Satanás, a palavra... Não fala. Mas esse é um texto de direção. A gente vai ler um outro texto agora, lá em Apocalipse, tá bom? No capítulo 22. Não, desculpa. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12 diz assim: eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro,
e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali se sustentassem pelo período de 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Então, presta atenção aqui, tá? Porque é um dragão que briga com Miguel, do exército dos céus. O Miguel comanda um grupo de anjos, seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos. O dragão também tem um exército de anjos. Eles revidaram. Contudo, esses não foram suficientemente poderosos, dessa maneira perderam seu lugar no céu. Então, o dragão, que tinha um lugar no céu, com um grupo de anjos, foi expulso numa batalha com Miguel e seus anjos. Então houve uma voz grave que vinha dos céus proclamando, perderam. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que explica lá o texto que a gente leu, que tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados em terra. Então ouviu uma voz grave que vinha dos céus proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Então aqui explica que a serpente, tá certo? Estava tomada, possuída por um espírito, um anjo caído, um dragão, que é Satanás, um mentiroso, o enganador, aquele que acusa os filhos de Deus. Então, vai vendo isso aí, né? Vai vendo essa explicação. Gênesis, Apocalipse, a serpente, o dragão, o diabo, o enganador. Vamos ler mais um texto que é referência, que é a razão pela qual eu acredito que existe uma batalha espiritual e que nessa batalha espiritual existem forças do mal, que é Satanás e seus anjos. Jesus, Mateus 4, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui é declarado. Existe um ser tentador que inclusive vai atormentar, vai perseguir o próprio Jesus na terra. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, o tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo vai reafirmando, existe um diabo, existe um diabo. O diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram a Jesus Cristo. Então por isso, por conta principalmente desses três textos, que explicam muito da maldade, da luta, das agonias na terra, eu creio que existe sim uma força maligna, uma força que vem contra a humanidade. Eu creio. A Bíblia fala, a Bíblia explica. Eu não vou ler todos os textos, mas há muitos textos de Jesus confrontando demônios, Jesus expulsando demônios, demônios que geram inclusive doenças na terra. Então eu acredito que existe essa força do mal. Tá? O que eu creio sobre isso? Né? O que eu creio sobre a existência de demônios? O que eu creio? Vamos lá. Uma das coisas que eu creio. Primeiro, como a gente leu lá no Apocalipse, o Satanás em si, o diabo e os seus anjos, né, são forças ali que foram criadas no céu por Deus,
se rebelaram, e ele nada mais é do que um anjo. O diabo não é um deus, o diabo é um anjo. E ele trabalha, os demônios são anjos. A gente leu no texto. Então, criado lá no céu, um anjo que se rebela e traz outros anjos para a sua rebelião. Traz outros anjos para o seu lado e para se rebelar contra Deus. As pessoas dizem assim, o pecado nasceu no Gênesis 3. Mas, na verdade, o pecado já existe no coração do diabo. O diabo partilhou o pecado conosco. O pecado nasceu quando ele se rebelou contra Deus. Tomou do seu livre-arbítrio e decidiu, vou ser contra Deus. Então ali aconteceu. E ele pega e traz, né, consegue trazer outros demônios, outros anjos para o seu lado, e eles vão viver aqui na terra atormentando. Ele é basicamente o líder. Os demônios são anjos que têm um líder. O líder é Satanás. O líder é Satanás. A gente lê no Apocalipse 12, que eu li para vocês, a gente lê essa coisa de que ele se rebela e ele arrasta uma terça parte. Ele é aquele que, no livro de Judas, ele vai guerrear pelo corpo de Moisés, porque ele é a representação geral dos demônios. Ele é a representação geral das forças contrárias a Deus. Então, existe um grupo de seres do mal que são guiadas por Satanás. Alguns, por exemplo, Mateus 4, uns nomes que são dados a ele na Bíblia. Esse líder é chamado de tentador. Ele é tentador. Ele é Beelzebul, né? Ele é o senhor da maldade. Ele é Beelzebul. Ele é o senhor da sujeira. Beelzebul. Ele é o inimigo, Mateus 13. Inimigo tanto de Deus quanto da gente. Ele é o inimigo, essa figura da liderança, uma liderança que gera tentação, gera sujeira, é uma liderança que quer levar a gente à derrota, por isso ele é chamado de nosso inimigo, porque ele pretende nos levar à derrota, tá bom? Ele é o adversário, 1 Pedro diz, é o dragão, a gente leu em Apocalipse 12, João, capítulo 8, vai dizer que ele tem uma paternidade, ele inventou uma coisa. Ele inventou a mentira, é o pai da mentira. A paternidade dele é da mentira. Então, o pai da mentira, ele também João 8 também vai dizer que ele é assassino. Ele veio para matar, roubar, ele veio destruir, ele é o pecador, o criador do pecado. Esse é Satanás, o líder dessa esquadra maligna que está criando tormento na Terra. Eu creio que Satanás, ele não é todo poderoso. Então, tanto de Satanás quanto os seus anjos caídos, ele tem limitações, muitas limitações. Ele não pode fazer qualquer coisa, ele não tem poder para fazer tudo o que ele quiser. Satanás é limitado em poder, limitado na ação, ele não pode. Poderoso, ele é poderoso, mas é limitado. Por exemplo, Deus é ilimitado, Deus é infinito no espaço físico, Deus está em todos os lugares, o diabo não está em todos os lugares. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, que Satanás estava possuindo um corpo aqui, e ao mesmo tempo Satanás estava possuindo um corpo na Alemanha e possuindo, não. Ele não é onipresente. Ele é limitado no espaço onde ele pode atacar. Ele não tem essa força absoluta.
Ele, por exemplo, não pode fazer o que ele quiser com o ser humano. Ele tinha desejos de fazer maldade a um servo de Deus chamado Jó. E Deus estabeleceu limites. Não, não pode, não pode, não pode. Se Deus diz não pode, ele não faz. Eu também creio que o diabo não é onisciente. Ele não sabe quando Jesus volta, ele não sabe. Eu inclusive acredito que o diabo não lê mentes. Ele não lê a tua cabeça. Ele não recebe uma oração. Só quem recebe orações é Deus. Então, para que o diabo saiba alguma coisa, ele precisa ou te observar, ler teu comportamento, ou o diabo precisa que você abra a boca e fale. Ele não vai saber, porque ele não é onisciente, de jeito nenhum. O poder e o conhecimento do diabo são limitados. São limitados. O diabo tem uma capacidade de enganação. O diabo tem uma capacidade de enganar. E é quando a gente está dizendo o diabo porque é o líder de um grupo, né? Mas todos os anjos que estão com ele, todos os demoninhos que estão com ele, eles têm essa capacidade, tá certo? De enganar. Eles têm um jeito todo especial de criar enganação. Apocalipse vai dizer que ele é o enganador, né? E o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que ele tem uma capacidade, inclusive, de se disfarçar de anjo de luz. Porque hoje ele é trevas, hoje ele é escuridão, hoje ele é mal. Mas ele tem essa capacidade de se enfeitar e aí parecer como anjo de luz. Eu não estou dizendo que ele vai se materializar para alguém, mas as ideias, as propagandas, as chamadas do diabo vão ser coisas que vão parecer muito doces, muito boas. Então o diabo tem essa capacidade, ele é enganador e ele é capaz de se tornar um anjo de luz, fingir ser um anjo de luz. Bom, isso nos preocupa? Lógico que deve nos preocupar. Tem que ficar sempre atento a algumas coisas, principalmente no que diz respeito a estudo bíblico, no que diz respeito a coisas novas que aparecem a respeito de Deus, da igreja, a respeito de santidade. O diabo se esconde e usa disfarces dentro de alguns livros, dentro de alguns ensinos, dentro de alguns convites, para confundir sua cabeça. Então, cuidado. Esse é um dos poderes que ele tem. Ele não é onipotente, mas ele tem poder de se disfarçar de anjo de luz e falar para você que uma coisa é boa quando ela não é. Ele se disfarça de leão. Eu digo que ele se disfarça porque o apóstolo Pedro diz assim, ó, seja sóbrio, fique atento, seu adversário, o diabo, ele vagueia, está em derredor como um leão rugindo. E o Pedro usa a expressão como que. Ele não é. Ele é como que, ele faz a voz de um leão rugindo. Então, ele se disfarça para criar medo. Ele se disfarça para criar terror. Ele se disfarça para criar mal-estar. Medo de quê? Medo de ficar na igreja, medo de continuar no casamento, medo de continuar firme, medo de sair das drogas. E, às vezes a gente vê que é uma coisa muito boa de fazer, né? Muito boa, vai dar super certo, mas a gente tem medo. O diabo está em derredor, ele está criando ambientes de medo, de pavor, de mal-estar. Cuidado, cuidado. De repente essa coisa que você está vivendo, você tem um chamado, você não consegue mergulhar nisso, talvez seja um rugido do mal, né? Um rugido do mal. Sobre Satanás, fique sabendo que Cristo já o venceu. Satanás não tem condição de vencer Jesus. Então Cristo já venceu Satanás.
promessa lá em Gênesis capítulo 3 é que alguém viria e pisaria a cabeça da serpente. Pisaria a cabeça, o lugar de duas coisas, né? O lugar de pensamentos, de elaboração do mal, e no caso de serpente, o lugar do veneno. Alguém pisaria, alguém esmagaria. Tá? E também a figura simples de matar uma cobra. Se você quer matar uma cobra, você vai na cabeça, né? Não vai no rabo. Então, a vitória de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, é uma vitória sobre as ações malignas. Você criou um problema na terra, você ofereceu o fruto, você induziu a Eva ao fruto, não o Adão foi muito consciente, mas a Eva, você fez isso, Satanás, mas você está derrotado. Meu filho veio, e quando meu filho vem ao mundo, o pai vai dizer, ele morre na cruz, e tudo aquilo que você plantou do mal acaba no meu Cristo. Acaba no meu filho. Então, fique tranquilo. Pastor, mas eu vi que há lugares e há pessoas, inclusive, que são tomadas pelo diabo. É verdade. É verdade. Nós temos textos que falam sobre isso. Jesus, eu falei, expulsa demônios do corpo de pessoas. Aí você diz, essa não é a vitória absoluta? Quando ele entra dentro de um corpo, ele não alcançou o domínio total e essa pessoa nunca mais vai ser liberta? Não. A derrota em nome de Jesus é garantida. A questão é que quando uma pessoa ela permite a entrada, algumas vezes há pessoas, inclusive, que fazem convites declarados a Satanás, entre no meu corpo. Quando as pessoas fazem isso, elas vão ter que rejeitar essa pessoa. E aí haverá alguém, por exemplo, eu, como pastor, ou um outro obreiro, alguém vai ajudar, vai conduzir essa pessoa a ter entendimento de que ela tem que rejeitar Satanás e pedir o Espírito Santo para entrar. Você não pode só limpar a casa, né? Você tem que limpar a casa e preencher a casa com Deus. Então isso é uma coisa que acontece, existe, eu creio, né? A igreja aqui crê que existe possessão demoníaca, mas ela não é a declaração máxima de vitória. A declaração máxima de vitória é Jesus na cruz. Então Jesus, no nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios. Nós não cremos que essa habitação possa acontecer em cristão. Eu não acredito que um crente possa ser possesso de demônio. Porque eu creio que essa casa aqui, essa morada, é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não divide cômodos. O Espírito Santo não vai ficar fechado na cozinha para que Satanás faça festa na sala. Então, quando a morada do Espírito existe, não existe habitação de demônios, tá? Não existe. Há alguma possibilidade do diabo vencer a batalha final? Não. Não tem. Haverá batalhas? Haverão. Mas o diabo ele não pode vencer essa batalha. A vitória é garantida em nome de Jesus. Algumas pessoas têm tido muita dificuldade em acreditar nisso, né? Algumas pessoas têm fingido que o inferno não existe. Tome cuidado com isso. O inferno existe. Esse inimigo é um inimigo real que tem atormentado a humanidade há muito tempo, que afrontou a Deus há um tempo mais distante ainda. Então tome cuidado com lugares, com pessoas, com acordos que você faz e que não estão de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, querido, Satanás vai se aproveitar. Mais uma vez, digo Satanás, falando em geral, né? Acabou virando apelido para todo demônio. Existe uma força na terra, existe uma força do mal. Ela quer se aproveitar da sua ingenuidade, às vezes, de achar que não existe uma batalha espiritual, não existe uma guerra. Ela existe, cuide-se.
E eu quero orar, tá bom? Um dia como esse eu quero orar e dizer que seja repreendido em nome de Jesus todo o mal da tua vida. Todo mal, toda opressão, tudo que vem e quer criar tormento e angústia. Se vem de demônio agora, sai em nome de Jesus. Sai. Quem assiste agora, Senhor, receba uma proteção especial de Ti contra a ação do maligno. Eu oro, agradeço pelo Teu agir em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.